Não que não vai ter conteúdo, não. A gente já vai ter conteúdo, sim. Pronto, começou a gravar. Vamos lá. Tá, gente? Então, eu estava falando para vocês. A aula é de estudos de projetos técnicos, que a gente vai estar utilizando o que? As informações que vocês aprenderam em legislação, mais as informações de desenho, com CAD e companhia, aplicar tudo isso em desenvolvimento de projeto e outras informações para acrescentar em cima disso tudo, tá certo? O material eu já deixei disponível para vocês. Deixa eu vir aqui compartilhar. Compartilhar a tela. Eu já deixei todo o material que eu vou estar discutindo com vocês, tá? Que é exatamente tudo isso daqui. Eu já deixei disponível para vocês no Teams. Aqui. No item de arquivos. Tá lá, material de aula. E já tá tudo ali, tá? Não é porque eu deixei material aí para vocês que a gente vai usar 100% disso tudo. Tem itens aí que é somente para consulta, tá? Tem itens que eu vou comentar com vocês, mas não vou chegar a abrir efetivamente. Outros não, outros a gente vai precisar, vai ter que aplicar e fazer acontecer, tá certo? Então, toda a referência bibliográfica que a gente for utilizar, já deixei aí disponível para vocês. Então, não adianta falar que não tem o material, que já tá tudo aí, ok? E exclusive o material da aula de hoje, né? Que é esse aí, que ele tá como dimensionamento, o nome da apresentação, tá? O objetivo da disciplina, tá, gente, é vocês entenderem como é que a gente começa a pensar um projeto. Não dá para vocês começarem a falar de projeto sem ter o mínimo pro início, tá? Sem ter as diretrizes iniciais para isso, certo? Vale ressaltar o seguinte: vocês não vão aprender a projetar 100%, ponto. Por que eu tô falando isso? No curso de arquitetura, tá, a gente leva 5 anos, pra vocês terem uma ideia, a gente leva 5 anos para aprender a projetar. Sai da faculdade sem saber projetar. Tá? Sai da faculdade com noções de projeto e não sabendo 100% projetar. A gente aprende a projetar no dia a dia, no fazendo, no praticando, tá? E eu vou dar para vocês esses pontapés iniciais, essas primícias iniciais de como saber o projeto, como começar a desenvolver o projeto, aonde que se aplica algumas informações deixam de se aplicar, tá? O conteúdo que eu vou passar para vocês vai ser um resumão, tá? Do que a gente acaba passando nas faculdades por aí com relação a 3 disciplinas básicas, como eu falei para vocês, é de projetos, a disciplina de conforto 1 e conforto 2, porque nós vamos falar em muitos momentos sobre insolação e ventilação nas edificações, tá? Fora que a gente também vai agregar na questão de projeto e legislação os materiais a serem aplicados. Como é que a gente representa esses materiais, como é que a gente determina qual material que vai ser utilizado e tudo mais. Ok? Então, é uma disciplina bem densa, bem bastante informações, tá? No semestre passado, deu para ter um resultado bem bacana da atividade, do que foi proposto, tá? E espero que com vocês também dê para fazer uma atividade bem bacana, tá? No início, as aulas serão muito mais teóricas, porque eu preciso conciliar com vocês algumas questões de legislação que vocês tiveram, assim, ó, legislação sobre uso e ocupação do solo, é isso, serve para isso. Mas como é que eu aplico isso? Tá? Então, a gente vai, no início, vai entender como é que se aplica alguma dessas legislações para depois, de fato, partir para a prática em si. Ok? Alguma dúvida tem, gente? A gente vai usar o OCAD, né, para fazer isso, né? A princípio é o CAD.
Tá? Então, a princípio, o desenho a gente vai trabalhar tudo em cima do CAD. E se porventura, lá na frente, der tempo, aí a gente retoma um pouquinho do Revit para poder estar trabalhando em cima, tá? Mas, a princípio, é o CAD, sim. Tá? Ou, enfim. Nós vamos trabalhar muito com legislação, tá? Nossa bibliografia básica é legislação e norma da BNT, tá? Qual legislação? Código de Obras de São Paulo. Por que o Código de Obras de São Paulo? Porque a escola está localizada na cidade de São Paulo, tá? Primeiro motivo esse. Segundo motivo, querendo ou não, o Código de Obras de São Paulo, mesmo a versão antiga, que é de 92, ele é um código mais completo em relação aos códigos de obras dos outros municípios e outros estados também, né? Tanto é que se a gente fizer algum projeto em cima do Código de Obras de São Paulo para o estado do Tocantins, por exemplo, alguma cidade para a cidade de Palmas, no Tocantins, a probabilidade do projeto ser reprovado é muito pequena. Às vezes só por causa de uma especificação ou outra típica deles lá que pode ser reprovado. Mas no conceito geral, ele é aprovado. Tá? Código complementar, ele é um complemento, perdão, o decreto complementar, ele é um complemento do Código de Obras. A gente também vai estar discutindo um pouco sobre isso. A legislação de uso e ocupação do solo, parcelamento de uso e ocupação do solo, para a gente entender os zoneamentos, o que pode num determinado terreno, o que não pode, tá? Plano diretor, na boa, gente, a gente só cita, eu só vou citar para vocês o plano diretor, porque o que é importante para a gente no plano diretor é a questão do zoneamento. Só que essa questão do zoneamento, eu já tenho na legislação de desocupação do solo, tá? Então, assim, da onde que saiu esse zoneamento? Da legislação de desocupação do solo? Saiu justamente do plano diretor. Então, não vou me aprofundar nele, assim como eu não vou me aprofundar no Estatuto da Cidade. Vocês já tiveram isso no semestre passado, tranquilo, tá? E as normas que a gente vai falar muito, principalmente essa bendita da norma 15.575. Tá? A norma 15.575, hoje, ela rege tudo que a gente pensar em projeto de moradias e escritórios, tá? Principalmente parte 1, né, que é o requisitos gerais, que é a questão de desenvolvimento do projeto, logística do projeto e logística de obra. Tá tudo nessa norma, tá? Todas essas normas, né, tanto a 15.75 e a 90.50, que são as principais, eu estou disponibilizando para vocês, tá? Aqui nesse material de aula, tá aqui, ó, normas da BNT. Tá, 15.575. Além delas, algumas notas de aula de cursos e faculdades sobre a 15.575, as normas de iluminação natural e iluminação artificial, a norma de projeto arquitetônico e a norma 90.50, que fala justamente de acessibilidade e mobilidade, tá? Que é a antiga norma de deficiente físico, que hoje em dia a gente chama ela de norma de acessibilidade, não é mais norma de deficiente físico. Tá? E alguns livros para aqueles que quiserem se aprofundar, há um pouco de literatura aí. É obrigatório ter os livros? Não. Tá? Mas para vocês entenderem que tudo que eu estou falando para vocês não saiu da minha cabecinha linda, muito contrário, tá? Tem muito estudo em cima disso aí para vocês entenderem tudo que está sendo falado. Tá? Tem aqui alguma dúvida? Como que se diz? Algo contra? Se manifestem, podem falar.
Sim, João. Respondendo ao seu questionamento, aquela coisa que vocês estudaram no semestre passado, chamado plano diretor, você fala assim, para que serve essa bagaça? Aonde que eu vou usar isso? Jesus amado, eu não aguento mais ver isso, tá? Vocês têm uma utilidade, tá? Tem um porquê de ser e agora vocês vão aplicar ela. Uma parte do plano diretor, não vai ser ele inteiro, porque o plano diretor ele é muito extenso, ele tem muita informação. A gente só vai ver uma fraçãozinha dele, tá? Que é justamente a legislação de zoneamento e uso e ocupação do solo, tá? Que é a parte o capítulo de zoneamento, né, de regramento de construções no plano diretor, que dá origem à legislação de parcelamento e uso e ocupação do solo. Tá? É isso que a gente vai estudar a fundo. Tá? E o plano diretor diz que cada município, assim como o Estatuto das Cidades, diz que cada município tem que ter o seu regramento com relação ao que pode construir, deixar de construir e com relação ao como que se pode construir ou não, que seria o Código de Obras. Certo? Antes de entrar no Código de Obras propriamente dito, que seria na sequência, que já que a gente já começou a falar do zoneamento, do plano diretor e tudo mais, né? Vamos entender como é que eu consigo descobrir, tá? Se um determinado terreno é uma Z, é uma ZM, é uma ZR. O que é isso? Em qual zoneamento que ele está? O que eu posso construir ou não nesse terreno? Como é que eu posso determinar se ele tem que ter recuo? Qual que é a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento desse terreno? Tá? Em outras palavras, informações que o professor semestre passado de legislação falou para vocês, que todo terreno tem que obedecer uma taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento. O que quer dizer isso? Tem um limite máximo de metros quadrados para ser construído, né? Aonde que a gente pega essas informações? De que forma que eu pego? Será que para a cidade inteira é igual? Se não for, como é que como eu consigo encontrar tudo isso? Lembrando que eu estou falando para vocês do município de São Paulo. Outros municípios próximos a São Paulo, da região metropolitana de São Paulo, já estão criando mecanismos muito parecidos com esse que eu vou mostrar para vocês aí, tá? E por incrível que pareça, tem um pessoal que está descobrindo agora como é que funciona esse mecanismo e estão dando cursos, cobram caro para mexer, para dar o curso, né, dessa ferramenta, e eu vou passar para vocês na boa aí os fundamentos dessa ferramenta sem cobrar um tostão, tá? E não são muitas pessoas que sabem mexer com essas ferramentas, tá? É uma ferramenta que está aí de graça na internet, que qualquer um de vocês podem ter à disposição. Lembrando, é município de São Paulo. Ah, mas eu quero saber do Imbu. Precisa ver se a prefeitura do Imbu tem essa ferramenta disponível. Se não tem, aí tem que ir até a praça de serviços da prefeitura, protocolar uma solicitação. Agora, em algumas prefeituras você tem que pagar uma taxa para ter essa informação. Depois de 15 dias eles fornecem para vocês. Prefeitura de São Paulo. Não precisa ir nas praças de serviço. Aliás, se for na praça de serviço, eles vão falar, tem na internet, se vira. Tá? Não precisa protocolar nada, é só entrar no site e fazer a pesquisa aí que precisa fazer. Do que eu estou falando? Como é que eu determino, como é que eu descubro qual que é o zoneamento, qual que é o meu SQL do terreno e tudo mais. O que é o SQL? Setor quadra-lote. É o endereçamento fiscal do lote. O que quer dizer endereçamento fiscal? Né? É o endereçamento nos registros da prefeitura. Tá? O fiscal aí é na questão física, não é na questão monetária. Tá? Então, como é que a gente descobre isso? Vou entrar na internet. Tem um monte de coisa aberta aqui, muito bem. Né? Entrei na internet. Vou pedir lá, Prefeitura de São Paulo. E
clico no link da Prefeitura de São Paulo. Vou entrar no site da Prefeitura de São Paulo, tá? Horas ele aceita como prefeitura.sp.gov.br, horas tem que ser capital, então entra no Google, põe lá Prefeitura de São Paulo, que já pega o link de uma vez, tá? Cliquei, abriu a página da Prefeitura. Vou descer. Desci. Vou aqui, encontre secretarias, porque eu vou trabalhar exatamente em cima de uma ferramenta que fica dentro de uma das secretarias, que é a secretaria ligada a questões urbanas, tá? Então, eu vou procurar aqui a secretaria que ligada às questões urbanas, que tá aqui, ó, urbanismo e licenciamento. Na gestão anterior, se chamava urbanismo e desenvolvimento. Então, conforme muda a gestão, eles mudam o nome, para dizer que mudou alguma coisa, tá? Então, é sempre alguma coisa voltada ao urbanismo. Essa ferramenta sempre vai estar lá, tá? Então, urbanismo e licenciamento. Cliquei, ele já foi para uma outra página, tá? Nessa página, eu vou procurar o link aqui, ó, GeoSampa. Essa ferramenta do GeoSampa é o mapa da cidade, mostrando toda a questão do zoneamento que está no plano diretor. Então, no plano diretor, eu posso abrir o próprio plano diretor, puxar o PDF do mapa e tentar descobrir o que eu quero lá, tá? Se eu não quiser fazer isso, eu abro pelo GeoSampa, que é mais interativo, tá? Todas as leis que eu precisar da questão urbanística, né, como uso e ocupação do solo, código de obras, o plano diretor, eu vou pegar tudo nessa página aqui do site da Prefeitura de São Paulo, tá? Que é a parte de urbanismo e licenciamento. Tanto é que tá aqui, ó, todas as legislações que eu passei para vocês, elas estão aqui, ó, na esquerda, tá lá, legislação, o plano diretor, o zoneamento, que é parcelamento e uso ocupação do solo, o código de obras, os planos regionais, por cada subprefeitura existe um plano mais específico para eles, tá? E outras leis e tudo mais, tá? Então, quem quer saber o que é uma outorga onerosa, como que se aplica, os mapas urbanísticos, tudo mais, tá tudo aí, tá? Isso tudo é aberto, tá, gente? Isso daqui tem que estar disponível para a população como um todo. O que a gente vai trabalhar tá aqui, do lado direito, tá escrito GeoSampa. Já vou avisando vocês. Qual é o melhor horário para utilizar essa ferramenta, tá, do GeoSampa? A melhor hora para utilizar é à noite, tá? Após as 7 horas da noite e de final de semana. No horário comercial, trava muito, dá muito BO isso daqui. Por quê? Porque todos os órgãos ligados à prefeitura utilizam-se dessa ferramenta aqui para fazer várias pesquisas, não somente de zoneamento, mas também pesquisa de locais onde precisa de defesa civil, locais onde você tem habitação e questões de habitação e educação, transporte, todas as camadas que você precisa saber. Onde que fica ciclovias, aonde fica maior adensamento populacional, tudo mais. Só clicar numa dessas camadas aqui, ó, censo demográfico, o último censo demográfico, né? Ele dá a opção da gente fazer a pesquisa, indicador social, dá as opções para a gente fazer as pesquisas por aqui também de uma forma visual gráfica, tá? O que vai interessar para nós aqui é a questão da legislação, tá? Que a nossa questão de legislação, ela está exatamente aqui no item cadastro. Vocês vão falar assim, mas não é legislação urbana? Não. O que nós precisamos estar em cadastro. Que cadastro? Cadastro fiscal. É aqui que está o que a gente quer, que a gente precisa, tá? Que é o que a gente quer, que é o SQL, que é o setor, a quadra e o lote em que está inserido o nosso objeto, tá? Alguma dúvida até aqui? Estão conseguindo acompanhar? Dá sim, professor. Tá tranquilo. Dúvidas podem interromper, tá, gente?
Como é que a gente trabalha nesse mapa? Primeiro eu vou informar um endereço. Então eu venho aqui na lupa, do lado esquerdo, clico na lupa. Vai aparecer essa caixinha aqui. Essa caixinha aqui para a gente vai ser extremamente importante, tá, gente? Não vou explicar todas as abinhas, tá? Mas eu vou explicar para vocês as principais que a gente precisa utilizar. Então, eu vou lá no item endereço. Tá? No item endereço, eu vou pôr o endereço da escola. Então, eu vou vir aqui. É uma rua, avenida, estrada, praça, o que que é lá? É uma rua. Então, eu vou procurar aqui. Rua. Cadê você? Você aqui. Rua. Rua. A rua da escola é Rua Ferreira de Araújo, 527. Isso significa que não tem nenhum nome, nenhum título de tratamento, né? Que seria o título de tratamento? Doutor, arquiteto, professor, cabo, cônego, sargento e assim por diante. Tá? Como não tem, eu deixo em branco. E eu venho aqui e vou escrever Ria de Araújo, sem acento mesmo, tá? Sem acento, sem ser cedilha. Escrevi Ferreira de Araújo, 527. E clico aqui em localizar. Tá? Ele me achou 3 endereços aqui. Sei por que da Ferreira de Araújo, eles sempre colocam 2 endereços diferentes. Ah, não, lembrei por quê. Porque a gente tem uma vilinha lá na Ferreira de Araújo. Mas eu vou clicar aqui nesse primeiro. Vamos ver o que acontece. Cliquei no primeiro. E ele tem um verdinho aqui. Por que ele tem esse verdinho aí? Porque ele já localizou para nós. Por incrível que pareça, dessa vez deu certo. Olha, exatamente a Rua Ferreira de Araújo, o numeral 527. Esse endereço, Rua Ferreira de Araújo 527, é o endereçamento de correspondência. Tá? É aquele que o correio se utiliza. Porém, se eu quiser saber qual que é o endereçamento fiscal, aquele de fiscalização da prefeitura, eu tenho que saber qual que é o setor, a quadra, o lote que esse terreno específico está situado. Para isso, o que a gente faz? Aqui, na caixa da direita, onde estão as camadas, em cadastro fiscal, eu vou ticar setor. Opa! O que aconteceu? Ele vai mostrar para a gente agora como que a cidade está dividida em setores. Tá? Como é que foi feita essa divisão, gente? Não faço a mínima ideia, tá? Mas um dia, lá atrás, no passado, alguém pegou e setorizou essa encrenca toda. Esses setores não quer dizer que é a divisão de bairros, tá? No mesmo bairro pode estar em 2 setores totalmente diferentes, que é o caso de bairro de Pinheiros, tá? O bairro de Pinheiros, ele está em 3 setores diferentes aqui, ó. Tudo isso daqui é bairro de Pinheiros. Ele está em 3 setores diferentes. Tá no 83, tá no 15 e tá no 81. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Setor não é bairro. Tá? É uma outra divisão aí. É uma divisão física que eles fazem. Como é que fizeram, não sei. Tá? Então, já sei que o terreno da escola, tá? Que esse endereço é da escola, tá, gente? Está no setor 83. Beleza. Então, a gente pega e anota. 83. 083. Qual é a quadra? A quadra, tá? Vocês podem ver que cada uma dessas coisinhas laranjas, né, tá escrito F e um número, tá? Significa o seguinte, que é uma fração do meu setor, que é a minha quadra, tá? Então, a minha quadra é a 131. Tá? Como é que eu sei? Porque o pontinho verde ainda tá aqui, ó. É que todas as quadras estão na mesma cor, praticamente. E se ampliar muito, perde um pouco
Ok? Até agora eu não tô falando do zoneamento, né? Para ficar mais leve, eu vou tirar o tique da quadra, eu vou pegar agora o lote. Vocês viram que dentro da quadra ou do quarteirão tem várias subdivisões aí. Significa que cada uma dessas subdivisões é um lote. Tá? Para vocês terem uma ideia, o lote da escola é um dos lotes maiores da região de Pinheiros, tirando a CETESB, a Sabesp e tudo mais. O lote onde está o colégio é considerado um dos lotes maiores, tá? Isso significa que vale uma fortuna esse lote aí, né? Que é o nosso lote, tá vendo? Ó, o numeral 527, tá aqui o numeral, mas o que interessa pra gente não é o número 527, porque esse número 527 aqui, ele só serve para os correios. Para efeito fiscal, o que interessa pra gente é o número 0056. É esse número que interessa pra gente. E, por fim, a predominância de uso do solo. Aqui nós temos o plano diretor que vai me dizer o seguinte: tudo que for azul é um zoneamento, o que for amarelo é outro zoneamento, o que está em laranja é outro zoneamento. Aí você vê, peraí, então zoneamento não é por rua, não é por bairro, não. Pode ser por quadra ou pode ser por lote. Tá? Aqui em Pinheiros nós temos um exemplo disso. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. A gente tinha... Cadê-lo? Vou ter que dar uma diminuída para achar. É que isso daí cada pouco muda também. Então, pode ser que não seja mais. Ah, nesse quarteirão aqui, onde vocês têm Sabesp, CETESB e tudo mais, tá? Nós temos aqui justamente um que está em uma outra classificação aqui. Tá? Esse daqui, tudo aqui está uma classificação laranja. E esse é onde está o M, é uma outra classificação do zoneamento. Então, o zoneamento ele pode ser por quadra ou por lote. Tá? Então, fala assim, ah, não, mas é tudo um zoneamento só. Não existe mais isso. Isso daí é de 20, 30 anos atrás. Hoje em dia, o zoneamento ele pode ser aplicado pelo lote apenas. Tá? Pode sofrer essa alteração aí. Tá? Isso tudo que vocês estão vendo pintadinho é o plano diretor. Tá? Então, Professora, oi. aquele M seria o corpo de bombeiro? Não, é a Praça Vitor Tivita. Esse Entendi. M aqui é a É. Praça Vitor Tivita. O corpo de bombeiro é esse daqui, ó. Tá mais pra cima. Entendi. Na verdade, acho que nem aqui que é o corpo de bombeiro. Mas, deixa eu ver aqui, é Sumidor. Sumidor é o corpo de bombeiro um pouco mais pra cima ainda da Gilberto Sabino. Corpo de bombeiro é onde tá o mouse. Ele fica pra cima da Gilberto Sabino. Aqui, esse terreno aqui é o terreno que pertence à CET. Aqui é CET, o corpo de bombeiro onde está o mouse. Esse M aí é a Praça Vitor Tivita. Praça, parque. Pra mim é praça, né? Mas o pessoal chama às vezes de parque também. Entendi, obrigada. De nada. Além de eu descobrir como é que faz isso por aqui, né?
a gente também tem uma outra forma de descobrir a informação que a gente precisa. Vou diminuir. Vou te tirar aqui o zoneamento, tá? Eu tenho aqui a informação que eu preciso, tal, mas e aí? Será que tá aqui tudo que eu preciso? Aqui do lado esquerdo, novamente, tem uma letrinha I. Essa letrinha I é informação. Eu clico nela e clico em cima do trecho que eu quero. Aparece aqui, automaticamente. O setor é o 83, a gente já descobriu isso. A quadra é a 131, que a gente também já descobriu isso. O lote, 0056, ok, que fica na Rua Ferreira de Araújo, 527. Não é um uso residencial. O terreno possui 10.179 metros quadrados e de área construída nesse terreno, que está cadastrado na Prefeitura de São Paulo, é de 5.000 metros quadrados. Tá? Então, a gente já começa a obter algumas informações aí a respeito desse espaço que a gente quer. Só que até agora eu não tenho, não sei quanto que é a minha taxa de ocupação e meu coeficiente de aproveitamento. Eu não faço a mínima ideia o que eu posso construir, deixar de construir aí. O que eu sei é que o uso nesse momento é não residencial, mas será que eu posso pôr um uso residencial aí? Tá? Ele está pintado de azul na configuração do mapa, mas será que esse azul significa o que para gente, né? Então, o que a gente faz? Fecha esse painel, volto na lupa e vou clicar na aba zoneamento. Na aba zoneamento, ele pede para gente justamente as informações de setor, quadra, lote. Então, o setor a gente já tem, que é o 083. A quadra, 131. E o lote, 0056. Digitei isso tudo. Eu vou pedir para listar. O que ele vai listar aqui? Todas as informações que estão aonde? Na legislação de uso e ocupação do solo e no plano diretor. Tá? Em outras palavras, eles não colocaram aí ao bel prazer deles. É tudo em cima de uma legislação. Tá? Então, vou clicar aqui para listar. Aí ele passa essa troça aqui chata pra caramba, que nem sempre na primeira a gente consegue o que a gente quer. Mas vamos lá. W8Z. Ele sempre dá esse erro, tá? Na primeira. Então, vai lá de novo. 083. Aí você fala, mas eu digitei certo. Pois é, ele é meio burrinho. 31. 056. Teve uma vez que eu digitei isso umas 3, 4 vezes. Agora foi. Então, aparece outra janela aqui. Aparece essa outra janela que tá lá. O SQL, que é o 083, 131, 0056. Setor, o 83, a quadra, 131 e o lote, 0056. Esse 7 é o dígito verificador, tá? Então, não preciso ter ele precisamente. Ok? Deixa eu só ver uma coisinha aqui rapidamente. Então, vamos lá. Em cima da legislação de desocupação do solo, a gente vai descobrir que aquele pintadinho de azul significa que é uma ZM, é uma zona mista.
tá? Aí eu teria que consultar a legislação para saber o que, que eu posso fazer numa zona mista. Aí ele já me diz qual que é a lei que eu tenho que pesquisar, tá? É uma zona mista, porém está dentro de um perímetro de qualificação ambiental. Então, ele tem alguns senões. Isso significa o seguinte, toda zona mista eu posso trabalhar da mesma forma? Não. Essa zona mista específica ela está dentro de uma área ambiental, uma área de qualificação ambiental, que é a área 4. Então, dentro da área 4, tem coisas que eu posso fazer, e na área 2, a área ambiental 2, eu não posso. E assim por diante, tá? E para ajudar mais ainda, tá? Está dentro de um plano urbanístico, que é o plano urbanístico Faria Lima, Água Espraiada, Xuxaidã. Então, isso significa que tem mais informações que vai fazer com que essa zona mista seja um pouco mais diferenciada de outras zonas mistas. Né? Eu tenho que estar verificando tudo isso, casando um com o outro. Então, assim, aí vocês vão chegar assim, meu Deus do céu, e agora? O que, que eu posso? Calma, vamos lá. Eu vou descer e vou descobrir o seguinte, que nessa zona mista aí, tá, o meu coeficiente de aproveitamento mínimo, tá, ele é de 0,30. Em outras palavras, eu posso ter como coeficiente de aproveitamento mínimo 30% do terreno. O ideal é trabalhar sempre com o básico, tá? Que o básico significa o seguinte, eu posso ter um coeficiente de aproveitamento de 100% do terreno, tá? Ou melhor, 100%, modo de dizer, né? O equivalente a 100%. E o máximo é quando a gente entra com a ortogonerosa, né? Além dos meus 100%, eu preciso construir um pouco a mais. Esse um pouco a mais, né? Quanto a mais que a lei permite? Permite mais 100%. Tá? Taxa de ocupação. Como a gente está falando de um lote que tem muito mais que 5 mil metros quadrados, significa que a gente só pode ter uma taxa de ocupação do lote. Em outras palavras, a minha construção não pode ocupar 100% o lote. Ela só pode ocupar 70% do lote. Ah, mas você falou que eu posso construir 100% da área do lote. Quer dizer, eu posso ter uma construção de até 10 mil metros. Né? Que o meu lote tem 10 mil metros, então eu posso ter uma construção de até 10 mil metros quadrados. Sim. Significa que você pode construir com andares. Então, cada andar, algo em torno de 5 mil metros quadrados. Tá? Você pode ter 2 andares com 5 mil metros quadrados, você tem aí o coeficiente de aproveitamento de 100%. Mas a superfície do seu terreno, 30% tem que estar descoberta. Não pode ter construção nenhuma em 30% dela. Tá? Lembrando que eu estou falando de um lote cuja taxa de ocupação ela é superior a 5, o terreno é superior a 5 mil metros quadrados. Se for um terreno que 500 metros quadrados, perdão. Se for um terreno com menos de 500 metros quadrados, a taxa de ocupação ela muda. Tem uma mudança aí. Tá? A gente tem que tomar cuidado com isso aí. Tá? Gabarito de altura. O que significa isso? Gabarito de altura. Quantos andares eu posso ter na edificação? Tá? O número que ele passa aqui é em metros, não é 28 andares, tá? São 28 metros. Significa o seguinte, que eu tenho que pegar esse valor de 28, fazer uma conta rapidinha aí, gente. Vou pegar os 28 e dividir por 3, tá? Que eu calculo. Meu pé direito mais laje vai dar algo em torno de aproximadamente 3 metros. Então, eu posso ter de 9 a 10 metros, perdão, de 9 a 10 andares, tá? Sem contar o térreo. Isso daqui, tá? Esse gabarito de altura sem contar o térreo. Detalhe, no caso do nosso terreno aqui, porque ele está pegando o ZM desse terreno, tá? Ah, mas eu quero pôr mais andares. Ortogonerosa. Eu mudo de coeficiente de aproveitamento. Tá? Recuo.
quanto de recuo mínimo de frente ele é obrigatório, tá? Pode ter terrenos que não precise ter recuo de frente, ou terrenos que tenha que ter. Nesse caso específico, é obrigatório ter recuo de frente de 5 metros. Ponto. Tá? Pode existir situações que não há necessidade de ter esse recuo aí. Aí, ele põe aqui, NA. Não há necessidade. Tá? De laterais, né? Se a minha construção for menor que 10 metros, não preciso ter recuo lateral. Se a minha construção, em outras palavras, 3 andares, não há necessidade do recuo. Acima de 3 andares, a gente já tem que começar a pensar em ter recuo, sim. Para que servem esses recuos laterais, o frontal e o recuo de fundos? Tá? Para você informar que eu posso ter ou não uma situação, situações onde eu vou proporcionar iluminação e ventilação naturais. Tá? Hoje em dia é obrigatório eu prever a iluminação e ventilação naturais. Isso está na norma 15.575. Então, sim, o ideal é pensarmos nos recuos, tanto laterais quanto fundos das edificações. Tá? Aqui explicando o que é uma ZM, rapidamente. Tá? O NA que não se aplica, né? Coeficiente ambiental. O que significa para a gente aqui esse coeficiente ambiental no nosso caso? O quanto de área eu tenho que deixar para taxa de permeabilidade no terreno. Ele está dizendo que tem que ser 25% do meu terreno, tem que ser área permeável. Aí você vai falar assim, então eu posso ter como área para construir 70%. Mas 25% tem que ser área permeável. Tá faltando 5% aí nessa brincadeira. Esse 5% não pode ser construído, mas eu posso o quê? Cimentar como caminhos e acessos. Tá? Lembrando que caminhos e acessos não entra como área permeável. Tá? O que é uma área permeável? Bateu água lá, o solo tem que enxugar essa água. E caminhos cimentados não são permeáveis, são impermeabilização. Tá? Então, isso quer dizer que a gente está pondo o quê? Áreas gramadas, jardins, etc. Tá? E mais algumas informações do que você pode deixar de poder na questão da área permeável. E a informação de aonde foi pego essas informações todas na legislação de ocupação do solo. Tá? Quais são as tabelas que compuseram tudo isso? Ao invés, deixa eu vir aqui. Ao invés da gente pegar a legislação inteira, que é o que eu estou puxando aqui agora para vocês verem, né? Que é a legislação de zoneamento, puxar os mapas, puxar a cartilha, puxar essa encrenca aqui e tentar descobrir aonde que está o que eu preciso nessas 108 páginas, né? O que pode uma ZM, o que não pode e tudo mais, né? Eu acho muito mais prático, tá, gente? Vir por aqui. Já tá tudo resumido pra gente. Então, tudo isso que eu acabei de falar para vocês está aqui, ó, nessas 108 páginas. Quem quiser ler, fica à vontade, tá? Isso tudo eu estou disponibilizando para vocês lá no material de aulas ou pode pegar no site da prefeitura mesmo. Eu diria, fiquem à vontade. Com certeza é uma mão na roda, hein, professora? Nem me fale, menina, nem me fale. Porque no dia que eu descobri isso tudo, que eu descobri sozinha, né? Que ninguém me falou nada. Eu utilizava o GeoSampa para fazer outras pesquisas que não eram essa exatamente. Era para baixar o mapa da cidade.
que dá para achar o mapa da cidade aqui, que eu já vou explicar para vocês. Essa parte de zoneamento não estava implementada. Aí eu, dando aula, explicando para os alunos mais ou menos o que precisava, mas depois que eu tinha ensinado para eles como é que a gente pegava a quadra fiscal, que era mó rolê, mó trampo para fazer tudo isso, 2 semanas depois eles implementaram esse sistema. Eu quis chorar. Mas até aí, eles aprenderam a manusear a legislação, porque eu entregava a lei para o pessoal impresso e o pessoal fazia pesquisa em sala de aula, né? Agora não preciso mais. Agora você já tem tudo no computador, fica mais fácil para pesquisar. Dúvida até aqui, gente? Então, literalmente, tudo aquilo que vocês aprenderam no semestre passado de legislação, resumindo, é isso aqui. Em resumo, está tudo aí. Eu parto do princípio que o professor do semestre passado explicou para vocês dessa ferramenta e falou que ela existia. Mas eu acho que ele não chegou a mostrar. Porque se ele tivesse mostrado, o João não teria ficado tonto, coitado. Porque ele achou aquele mapa todo coloridinho, mas bonitinho, pelo jeito. Bom, nós vamos trabalhar em cima desse mapa também. Cálculo de coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação eu não vou passar para vocês, porque isso daí foi matéria do semestre passado. Então, eu parto do princípio que vocês sabem calcular esse troço aí, tá? O que eu vou passar para vocês, ainda essa semana, é um exercício onde vocês vão pesquisar no GeoSampa aonde que está a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e vão calcular para a gente aí. Eu vou passar um exercício para vocês ainda essa semana sobre isso. Peraí, professora, peraí. Agora você me deu uma informação nova aí que talvez eu nem sei. De falar se eu sei mesmo, mas é fazer o cálculo de ocupação, acho que ele não chegou a passar, não. Como é que vocês calculam a taxa de ocupação e taxa de o coeficiente de aproveitamento? Não foi passado. Não foi? Não. Ele comentou, assim, eu posso estar errada. Se eu estiver, alguém me corrija. Eu lembro que ele comentou sobre, assim, para fazer a taxa, isso, 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 isso. Mas a gente não chegou a calcular ou fazer um exercício para fixar. Foi comentado. Tô errada, gente? Não sei. É o que eu me lembro. Eu também não me lembro de ter passado nenhuma conta, assim. Ele só explicou o que poderia ser feito, o que tem que ter, o que é lote, o que é logador, eu acho que é alguma coisa assim. Mas ele explicou como é que era dividido, as subdivisões, mas conta, assim, não. Então, beleza. Eu adoro isso. Não, tudo bem. Eu acredito em vocês. Calma, vamos lá. Não é um cálculo difícil, tá, gente? Vamos lá. Vamos entender a questão. É que o material que eu tenho sobre isso não está aqui. Calma, calma, muita calma nesse momento. Eu vou ter que pedir auxílio para o Google. Eu sei explicar isso para vocês, mas existe Não, vou fazer diferente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se eu consigo. Eu não vou ter aqui o exemplo. Eu não vou ter um exemplo aqui, mas... Vamos lá. Daqui a pouco eu pego um exemplo e mostro para vocês. Taxa de ocupação. É o seguinte. A gente já falou que o nosso terreno da escola tem 10... Eu vou arredondar, tá, gente? Para ficar mais fácil da gente fazer continhas. Tá? A gente falou que o terreno tem 10 mil metros quadrados, correto? Então,
Deixa eu abrir aqui um Excel. Um arquivo em branco. Vamos lá. Eu tenho que meu terreno, ele possui metros quadrados, 10.000 metros quadrados. Ok? E eu preciso saber qual que é a taxa de ocupação. Tá? A taxa de ocupação já está aqui. Taxa de ocupação máxima para o lote, com lotes superiores a 500 metros quadrados, é de 0,70. Então, eu já sei que é 0,7 a minha taxa de ocupação. Em outras palavras, eu posso ocupar 70% desse lote. Isso significa que em metros quadrados, vamos lá, TO em metros quadrados, a minha taxa de ocupação em metros quadrados, tá, é o equivalente a fazer o quê? Eu pegar essa informação aqui dos 10.000 e multiplicar por 0,70. Em outras palavras, eu só posso construir nesse terreno em projeção, tá? Como assim em projeção? E a gente trabalha com 4, 5 softwares ao mesmo tempo, só para explicar uma coisinha para vocês. Mas é aquela história, quem sabe faz ao vivo. Se não travar meu computador, né? Pronto, uma dúvida. Uma dúvida que pode ser burra, mas enfim. Esses 30% que a gente não pode ocupar, ele tem que ser total ou pode ser parcelado? Pode ser parcelado. Tá, beleza. Tá aqui meu terreno, os meus 10.000 metros quadrados de terreno. Tá? Eu pus uma medida X aqui. Tá? Isso significa o seguinte, que desse terrenão todo aqui, eu só posso ocupar... Deixa eu fazer uma coisa decente, fazer com medida, né? Aqui. Eu errei, né? Seria 5%. Ai, gente. Eu tô fazendo um monte de presepada aqui, mas... Calma. Deixa eu baixar o lote da escola, fica mais fácil para explicar em cima do lote da escola. Tá? Como é que eu puxo? Aí você vai falar assim, como assim baixar o lote da escola? Dá para baixar? Dá. Aí na sequência eu volto para o raciocínio da taxa de ocupação, tá, gente? Eu venho aqui em Download MDC, escolho a opção MDC 2004, selecionar, clico no terreno que eu quero, vocês viram que ele ficou meio azulzinho, tá? E clico em Download. E escolho a opção DXF. Vocês lembram que desde o semestre passado, em CAD, eu venho falando para vocês, é DXF, DXF, DXF. Por quê? Porque ele abre em qualquer versão de CAD. Né? Ele já fez o download aqui. Eu vou dar 2 cliques e vou pedir para abrir o arquivo. Ignora, que não me interessa esse troço. Ok. Ignora, meu filho. Aqui está o terreno da escola. Tá? Só vou tirar. Eu tô com muita dó de quem desenha isso tudo no CAD. Ah, isso daqui é tudo feito por rotina de computador. Pode ficar tranquila. Bom, então não tô com dó mais dó, não. Eu já vou explicar como que eles chegam nisso daqui. Calma. O terreno da escola, eu vou fazer ele mudando a cor para esse azul meio estranho. Esse azul para cá, para esse azul aqui. O terreno da escola é exatamente aqui.
esse aqui que eu tô contornando para vocês verem. É esse aqui. É o terreno da escola. Tá? Em outras palavras, de contorno de edificação, de área construída, eu só posso ter o equivalente a 70% do terreno, tá? Que seria esses 7.000 metros quadrados. Então, essa borda azul que está selecionada, totaliza 10.000 metros quadrados. E essa amarelinha que está aqui, que eu vou selecionar agora, tá? Deixa eu ver se meu comando de Ashura está funcionando. Porque eu andei mexendo na placa de vídeo. Vamos ver se vai funcionar. Pedir solid. Objeto. Comando de Ashura. Eu quero object. Esse aqui. Ah, agora foi. Não estava acontecendo isso, tá, gente? Tudo isso que tá aqui em azul pintado é o terreno da escola. Tá? Deixa eu ver se eu consigo alterar. Essa propriedade. Se fica muito tempo sem mexer, dá nisso, tá, gente? Não foi, mas tudo bem. Agora vamos pedir para pôr esse daqui. Seleciona o objeto, tá aqui. Agora tá indo. Então, tudo isso que tá achurado em azul aqui é o terreno da escola. Tá? Porém, tá? Dessa área toda aqui, dos meus 10.000 metros quadrados, eu só posso pegar 70% dela e construir em cima disso. Em outras palavras, 30% dessa área toda aqui não pode ter construção nenhuma, tá? Que é justamente... Agora eu vou pedir para remover a... Não foi o... E essa área que está em amarelo aqui, eu vou pedir para botar. Essa área toda que está em amarelo, que está aqui pintadinho, tá? Mais esse daqui e tem mais... Tá faltando aqui o prédio do fundo lá da escola, tá? Esse daqui é de 2004. Então tá faltando um prédio aqui no fundão, tá? Um retângulo aqui. É a minha parte construída. Se a gente pegar a área que eu tenho aqui e tudo mais, não chega aos 7.000 metros quadrados de área de projeção. Não estou falando de totais construídas, é projeção. Tá? Como assim? Peraí, vamos entender isso direito. Se eu chamar o comando de área, AA, e informar que eu quero o objeto, e eu vou clicar exatamente em cima desse contorno que está aqui. Ele me diz que eu tenho 4.800 metros projetados. Tá? Mais o outro retângulo que eu vou ter aqui, vai dar uns 6.500 metros quadrados, mais ou menos, de área projetada, construída. Tá? O que significa isso? Não me interessa quantos andares tem, me interessa o quanto que ele está ocupando na vista aérea do terreno.
tá? Então, minha taxa de ocupação, ela é exatamente o quê? A relação do terreno, né? Quer dizer, melhor, a relação da construção, a projeção, o contorno que essa construção tem, tá? Que a gente chama de projeção, que é o contorno da construção, em função do terreno. Então, o meu terreno tem 10 mil metros quadrados totais. E o contorno da minha construção tem 4.800 metros quadrados. Então, eu faço uma continha simples, pego um e divido pelo outro. Esse valor tem que ser menos que 0,70. Tá? Em outras palavras, tem que dar menos que 70%. Deu menos que 70%, perfeito. Tá? Que é o inverso da conta que eu fiz aqui no Excel. Que eu peguei os meus 10 mil metros quadrados e multipliquei por 70%, por 0,70, que seria a mesma coisa que fazer 10 mil, 70% na calculadora, que vai dar em torno de 7 mil metros quadrados de projeção, de contorno da edificação. Tá? Isso para a taxa de ocupação. Coeficiente de aproveitamento, que é o CA, que a gente chama. Tá? Ainda, o mesmo terreno. Então, é tudo em cima do terreno? Sim, é tudo em função do terreno que a gente está trabalhando. Tá? E minha taxa de ocupação, agora volta para cá. Tchau. Volta para o zoneamento. Cadê o SQL? 0,8. Porque eu não anotei, né? Acho que era 1, se não me falha a memória. Mas vamos ter certeza. É 8,3 mesmo, professor. Não, o 1 que eu estou falando é a taxa de... coeficiente de aproveitamento. Ele não acerta. Você digita certo, mas ele diz que você digitou errado. Ô, bicho teimoso. Agora foi. Vamos lá. Coeficiente de aproveitamento básico. A gente sempre pega o básico, tá? É 1. Isso significa o seguinte. Que meu coeficiente de aproveitamento é 1. Em outras palavras, eu vou pegar o meu terreno e vou multiplicar por 1. Eu posso ter como área construída total 10 mil metros. Em outras palavras, eu posso ter no pavimento térreo 7 mil metros quadrados construídos e no pavimento superior os outros 3 mil metros construídos. Ou eu posso pegar tanto o térreo quanto o superior, os dois com 5 mil metros construídos. Tá? Para quem já foi lá na ETEC, lá na escola, sabe que a escola ela é toda térrea, menos esse corpo aqui. Esse corpo aqui, ele não é térreo, tá? Ele tem o pavimento de cima nesse corpo principal aqui, que são as salas de aulas da parte de cima. Então, em outras palavras, a gente viu que tem, pelo site da prefeitura, 4.800 metros de área construída total. Desses 4.800 metros quadrados de área construída total, tá? Uma parte, que muito provavelmente deve ser algo em torno de quase 1.000 metros quadrados, é a parte de cima, que é esse corpo que eu acabei de fazer o retângulo aqui para vocês verem. O restante é tudo térreo, que vai dar os outros 3.000 e poucos metros quadrados. Porém, essa informação é antes do acréscimo do prédio que a gente tem aqui no fundo. Com o acréscimo do prédio que a gente tem aqui no fundo, deve ter ido para mais ou menos uns 6.000 metros quadrados de área construída aí na escola. Em outras palavras, pode-se construir mais ainda.
porque eu posso construir até 10 mil metros quadrados. Então, a escola ainda pode, ela ainda tem um potencial construtivo muito alto aí, nesse terreno. Tá? Então, taxa de ocupação é o contorno da edificação em cima do terreno. É o contorno apenas. Tá? Coeficiente de aproveitamento é somando a área construída de cada andar que a construção tem. Se a construção tem 10 andares e cada andar é de 200 metros, então eu vou pegar os 200 metros e multiplicar por 10. Aí eu tenho o coeficiente de aproveitamento. Entenderam qual que é a diferença de taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento? Fala de novo, por favor. Vamos lá. Taxa de ocupação e coeficiente de aproveitamento é sempre em função da área do terreno. Taxa de ocupação é o quê? É o contorno da construção, tá, sobre o meu terreno. Então, é a área do contorno da edificação sobre o terreno. Tudo bem? Coeficiente de aproveitamento é a soma de todas as áreas construídas, desde o primeiro pavimento até o último pavimento da edificação, em função do meu terreno. Então, um é sobre o contorno e o outro é pegando todos os andares. Deu para entender? Sim. E como é que a gente calcula isso? É uma continha de multiplicação ou de divisão aí, tá? Se eu tenho o terreno, mas não tenho o elemento construído dentro do terreno ainda, eu vou multiplicar a metragem do meu terreno por esses coeficientes que a prefeitura fornece. Aí eu descubro o quanto no máximo eu posso construir. Se porventura eu já tenho uma construção lá, e eu preciso ou fazer uma reforma de ampliação ou demolição do terreno e construir uma coisa nova, eu faço ao inverso. Eu pego o que já está construído e divido pelo tamanho do meu terreno, para saber se está dentro da taxa de ocupação ou dentro do coeficiente de aproveitamento. Tá? Eu conto, ou eu faço multiplicação ou eu faço divisão. Essa que é a conta que a gente tem que fazer. Difícil? Alguma dúvida aí, gente? Não. Professora, Oi. então no caso, por exemplo, eu só posso ocupar 10 mil do terreno, certo? Independente se eu faço, por exemplo, 5 andares, todos esses andares têm que, no total, tem que dar esses 10 mil, certo? Somando todos eles, tem que dar 10 mil no final. Ah, tá, entendi. Tá? Isso é a taxa de ocupação. Ou melhor, coeficiente de aproveitamento, perdão. Tá? Na taxa de ocupação, eu não posso ter mais que... se o terreno é de 10 mil metros quadrados, 3 mil metros quadrados não pode ter construção nenhuma desse terreno. Tá? Isso... Onde acho? Na taxa de ocupação, eu tenho 10 mil metros quadrados de terreno, sendo que desses 10 mil, 3 mil não pode ter construção nenhuma, nada. Ah, mas tem que ser tudo junto? Não, pode ser pipocando aí, tá? E o potencial construtivo, que é o coeficiente de aproveitamento? Eu posso construir, somando todos os andares, 10 mil metros quadrados, porque meu potencial construtivo é de 100%, que é esse taxa 1. Ligue. Quem quer perguntar? Professora, a área impermeável que você falou, que esses pavimentos, faz de conta, eu fizesse um estacionamento, ele também contaria dos 10 mil? Não. Cuidado. Estacionamento, eu tenho duas categorias aí.
Eu tenho a garagem e eu tenho o estacionamento. A garagem, geralmente, a gente determina com um espaço coberto. Se ele é coberto, dependendo da forma como é feita a cobertura, ele entra como área construída. Aí entraria nos 10 mil. E seria área impermeabilizada. Tá? Porém, se for estacionamento, não necessariamente ele é coberto. Ele pode ser descoberto. E não precisa ter um piso. Ele pode ser gramado, ele pode ser com pedrisco, né? Que na escola, por exemplo, tem a área de estacionamento dos professores. É pedrisco. Em outras palavras, ela está permeabilizada. Isso significa o seguinte, que quando chove, a água bate naquele solo e escoa para o subsolo. Então, assim, eu posso usar esse espaço para estacionamento sem problema nenhum. Entendi. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida aí, gente? Tranquilo? O que eu esqueci de falar para vocês aí, nas iniciais, é o sistema de avaliação. O sistema de avaliação continua o mesmo que vocês viram no semestre passado. Serão atividades e alguns momentos, alguns testes para serem respondidos aí via Teams, tá? Será basicamente isso. Tá certo, gente? Então, deu para vocês entenderem o funcionamento aqui do nosso amigo Gel Sampa? Para a gente finalizar, eu vou entrar aqui nessa fichinha IPTU. Aí você vai assim, então vamos descobrir quanto que a escola paga de IPTU, né? Primeiro que, por ser um terreno do governo do estado, é isento de pagamento de IPTU. Mas para saber quanto que a pessoa paga de IPTU e deixa de pagar, eu tenho que saber o número do contribuinte. Eu não consigo através do SQL, tá? Mas através do SQL, na questão do IPTU, eu consigo saber algumas informações, tá? Então, 083 31 0056. Que informações são essas? Que eu já sei que daqui a pouco vai ter nego que vai estar pesquisando o terreno de casa, aqueles que moram em São Paulo. As informações são as seguintes: qual que é o nome do proprietário que está cadastrado na prefeitura? No caso do terreno da escola, é o governo do estado de São Paulo. Qual que é a situação desse IPTU? Ele é ativo, tá? Ele não está inativo, ele está ativado no momento, tá? Ele é um condomínio? Como assim? Quando é condomínio, é quando eu estou falando de prédio, tá? Se vocês moram em apartamento, vocês vão colocar o endereço do prédio onde vocês moram e vai estar lá aparecendo condomínio. Quando você, porque é questão de moradia coletiva, né? O terreno não pertence a uma única pessoa, pertence a várias pessoas, que a gente chama de fração ideal do terreno, tá? Qual que é o endereço? O logradouro, Ferreira de Araújo. Qual que é o número da porta, que significa o número do endereçamento postal, tá? 527. Qual que é o uso? É uma escola. Tá? Se fosse empresa, residência, tudo mais, estaria escrito aí qual era o uso. O uso misto, tá? A área do terreno e a área total construída. Já está atualizado aqui. Aqui está atualizado, no informação não tá, mas detalhe. Tá certo, gente? Então, são as informações que vão no carnê do IPTU. Porém, quanto que paga-se de IPTU desse pedaço? Aí eu precisaria do número do contribuinte, que aqui eu não consigo. Tá? Porque isso traz informações sigilosas, por isso que não está aqui aberto pra gente. Ok? Dúvida até aqui, gente?
Isso que eu passei para vocês, tem muito engenheiro e muito arquiteto que não faz a mínima ideia que existe essa ferramenta e nem como se utiliza ela, tá? Então, passando essas dicas para vocês. Hoje eu vou encerrar aqui, nesse momento. Aí na quarta-feira, eu vou dar continuidade desse ponto em diante, que eu vou mostrar para vocês a questão do mapa que eu puxei para vocês, o que é aquele mapa, o que a gente faz com ele, deixa de fazer, até que ponto que ele ajuda a gente e deixa de ajudar. Que vocês vão utilizar ele em breve. Ô, professora, deixa eu fazer uma pergunta. Em relação a um lugar que não pode ser construído, lá ele também fala, né? Fala. Ele especifica. Né? Eu vou ver se eu pego um exemplo de uma área onde é região de manancial, por exemplo, que tem N restrições, tem muita coisa de restrição na região de manancial. Né? E o que pode ser feito, o que não pode, até quantos pavimentos, por que não pode isso, aquilo, outro. Ele dá essas informações, sim. Legal. Tá bom. Tranquilo aí, gente. Então, acho que por hoje a gente pode encerrar aqui. Aí na quarta-feira a gente dá prosseguimento desse ponto em diante. Tá bom, professora. Obrigada. E se preparem que esse semestre vai ser disso para pior, tá? Da minha parte. Mas você é boazinha, então. Uhum. Vocês estão falando isso agora. Me aguarde. Então tá, moçada. Por hoje é só. Quarta-feira a gente se vê novamente. Falou? Até quarta-feira, então. Até. Falou, moçada. Obrigada. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Pro. Boa noite.